qual a causa que provoca este seu estado cataléptico? Ela me respondeu, e a dispersão dos fluidos vitais necessários ao trabalho da materialização. Quanto maior quantidade perco bruscamente, tanto mais a contração se fez geral, e se vós não interviesseis para restabelecer em mim o equilíbrio fluídico, eu não poderia por mim só obter resultados apreciáveis, ou bem a minha saúde se ressentiria gravemente. Para chegar à produção destes fenômenos, não só é preciso o desprendimento de uma grande quantidade de fluidos meus, como também devo fazer uso abundante dos vossos, quando me magnetizais, ou então os subtraio de vós e dos presentes no momento mesmo em que se produz o fenômeno de materialização de objetos transportados. Trata-se de um fenômeno muito delicado e bem complexo, do qual eu mesma me certifico apenas vagamente, pelo que não estou em situação de poder explicar as suas modalidades. É um processo por demais interessante, mas, por ora, é bastante saber que eu sem vós e vós sem mim nada poderemos conseguir. Em outra circunstância referida por Henri Salce na Revue Spirit, 1921, pag. 381, a mesma sonâmbula logrou ministrar importantes dados acerca das modalidades com que se verificam os fenômenos de transporte. Informa ela, durante a desmaterialização, vejo as moléculas do objeto se desintegrarem e se separarem singularmente, ainda que conservando cada uma sua respectiva posição. Adquirem, em tal forma, dimensões muito maiores, porém a forma inicial do objeto não varia. Nesse novo estado fluídico, os objetos não estão submetidos às leis da gravidade e à impenetrabilidade. Podem atravessar a matéria, sem deixar sinal algum de sua passagem, como podem também manter-se indefinidamente no novo estado, sem alterações. Para a rematerialização, produz-se o fenômeno inverso: as moléculas que constituem o objeto voltam a tomar o seu lugar primitivo, mas esse processo se cumpre bruscamente e requer do médium um gasto de força psíquica que, às vezes, é muito grande. Devido ao dispêndio feito, a catalepsia resulta parcial ou total, porém de todos os modos, todo fenômeno se produz em detrimento das forças do médium, cuja saúde poderia ressentir-se se o gasto de força se repetisse com muita frequência. Eis outro episódio semelhante aos anteriores e sucedido após longo período de interrupção das experiências, por causa do estado de saúde da médium. Escreve Henri Salce, a 28 de fevereiro de 1886. Perguntei a Louise, em estado sonambúlico, vê ainda os nossos guias? Sim, respondeu ela. Então lhes peço para nos transportarem um objeto qualquer, e isto a fim de que você readquira a confiança que perdeu em si mesmo e nos demonstrarem, mais uma vez, que ainda e sempre nos assistem. A essas palavras, a sonâmbula estendeu a mão aberta, debaixo da luz brilhante da lâmpada do centro, e exclamou: olhai! Sem que a sua mão fizesse o menor movimento, sem que os nossos olhares deixassem por um só momento de observá-la, vimos formar-se, na cavidade daquela mão, uma minúscula nuvenzinha do tamanho de um ovo. Nuvenzinha que se foi rapidamente condensando para logo transformar-se em uma violeta de Parma, cujo delicioso perfume se fez sentir em seguida. O fenômeno foi produzido em ideais condições de observação. O primeiro e o terceiro dos fenômenos referidos constituem dois admiráveis exemplos de fenômenos de transporte, nos quais os experimentadores puderam assistir, em plena luz, à condensação fluídica dos objetos transportados. No segundo episódio, o relator nada diz a respeito do mesmo detalhe, mas, em troca, diz que as flores transportadas estavam umedecidas de orvalho, cujas gotas brilhavam como diamantes, debaixo da luz da lâmpada, o que fornece outra boa prova para a demonstração da genuinidade dos fatos, enquanto a rigidez cataléptica, em que cai a sonâmbula, serve para confirmá-lo logo. Ao mesmo tempo, é evidente que os episódios em que os assistentes veem, em plena luz, os objetos transportados, excluem, de forma categórica, toda a possibilidade de fraude. Eliminada esta, a outra hipótese, das alucinações coletivas, não poderia ser apresentada contra a realidade dos fatos, porque os objetos, que se materializaram debaixo dos olhares dos experimentadores, ficaram em seus lugares, ao passo que a hipótese extrema do embuste geral por parte dos narradores e dos experimentadores, faço notar que muitos relatos do gênero levam as firmas de todos os assistentes, não é séria, nem sustentável, e não merece ser tomada em consideração, pois não é logicamente possível duvidar-se do testemunho de tantas pessoas honestas. Caso 29, tiro do notável livro do Sr. Clive Chapman intitulado T. Blue Room, pag.
44, no qual ele narra suas próprias experiências de voz direta em plena luz com auxílio da mediunidade de sua própria sobrinha, senhorita Pearjude. Esta, antes de chegar à nova fase de sua mediunidade, produziu manifestações físicas de todas as espécies, entre as quais se incluem fenômenos de asporte e de aporte, que quase sempre o Sr. Chapman pedia e obtinha quando os membros de sua família se achavam reunidos para a refeição. Numa de tais vezes, deu-se um episódio no qual já foi possível observar, em plena luz, a fase de reintegração do objeto transportado. O Sr. Chapman relata nos seguintes termos: disse que me arriscava a perder uma nota de 10 shillings. Isto dizendo, dobrei-a várias vezes, reduzindo-a a um quadradozinho e a coloquei em cima da mesa, cobrindo-a com um livro. Algum tempo após, levantei o livro e havia ainda. Começava a duvidar do êxito da experiência, mas, olhando pela segunda vez, vi que a nota havia desaparecido de debaixo dele. Quando fiz tal descoberta, entrou a mesa em vivíssima vibração, o que, no código mediúnico convencionado, queria exprimir hilaridade por parte da entidade espiritual. Terminada a refeição, começou-se a esvaziar a mesa imediatamente e, quando a minha sobrinha estava pondo alguma louça na prateleira, fora do aposento, defronte da porta e, em consequência, tinha as costas voltadas para nós, lancei olhar para a mesa e vislumbrei uma espécie de nuvenzinha do tamanho de alguns centímetros, a qual se achava a cerca de um pé da borda da mesa. Através da mesma, divisei o desenho do tapete, mas ela logo se moveu, se condensou, solidificando-se. Chamei a atenção de todos para o fenômeno e, momentos após, estava aquela nuvenzinha convertida em minha nota de 10 shillings, dobrada assim como eu havia dobrado. Foi esta a única vez que nos foi dado assistir à materialização de um transporte diante de nossos olhos atônitos. O episódio supracitado foi observado em condições de manifestação incontestável, notando-se que, no momento em que ele se produzia, a médium se achava longe da mesa e colocando louças na prateleira, com as costas voltadas para o ponto em que se verificava o fenômeno. Como já tive ocasião de dizer bastas vezes, nas modalidades com que se produzem os fenômenos de transporte notam-se, muitas vezes, particularidades que espantam os profanos, de modo a torná-los perplexos e incrédulos, mesmo quando se acham na impossibilidade lógica de negá-los. E, no caso exposto, há o detalhe de uma nota de 10 shillings, dobrada pelo experimentador em um pequeno quadrado, a qual surge da nuvem fluídica na forma mesmo em que ele a tinha reduzido. A respeito da possibilidade de tais restituições supranormais de objetos em condições absolutamente idênticas à precedente, convém repetir as explicações fornecidas pela sonâmbula do Sr. Salce, que assim se explicou: durante a desmaterialização, vejo as moléculas do objeto se desintegrarem e se separarem singularmente, ainda que conservando cada uma sua respectiva posição. Adquirem, em tal maneira, dimensões muito maiores, porém a forma inicial do objeto não muda. Para a rematerialização, produz-se o fenômeno inverso: as moléculas que constituem o objeto voltam a tomar o seu lugar primitivo. Este é o esclarecimento da sonâmbula, o qual deve ser racionalmente aceito, já que não se mostra só de acordo com quanto explicaram numerosas outras personalidades mediúnicas, mas completa, admiravelmente, a explicação destas últimas, acrescentando o detalhe das moléculas que, dissociando-se, conservam cada uma a respectiva posição que ocupavam na formação do objeto, tornando possível, com isto, o fenômeno da reintegração perfeita do mesmo objeto. E, assim sendo, mostra-se então razoável e também inevitável que uma nota, com várias dobras, tenha sido rematerializada, nas condições a que fora reduzida antes da experiência. Caso 30 colhe o seguinte episódio em uma narração enviada à revista francesa Psíquica, 1921, pág. 133, pelo Sr. Acollas, que a completou com uma longa série de informes ilustrativos, fornecidos em resposta a um questionário apresentado pela direção da revista. Esclarece ele: Marie-Louise, a médium, é filha de operários. Por ocasião de nossa experiência, podia ter de 25 ou 26 anos e era empregada em um negócio. Sua inteligência é comum, a instrução limitada e o temperamento impulsivo. Depois de conhecê-la de perto, tem-se a impressão de se estar diante de um ser cujo físico não combina com o psíquico. Noto, além disso, ligeira tendência para a ideia fixa sob a forma de enfermidade imaginária ou outras preocupações semelhantes. Nossas experiências prolongaram-se por 2 anos e meio,
com 2 sessões semanais, 1/4 das quais negativas. Do ponto de vista teórico, não pude obter prova concreta de identificação espirítica, por isto deixo de pronunciar-me em relação à gênese presumível dos fenômenos. Após esta narração, onde há esclarecimentos a respeito da médium e do modo como se desenrolaram as experiências, passo, sem mais delongas, a relatar a episódio em apreço. Explica o relator que, certa vez, a médium portou-se de maneira estranha durante a refeição, o que indicava ter caído espontaneamente em estado de sonambulismo. Então a mesa elevou-se logo, a luz exuberante do lampadário foi amortecida e começou a sessão. Depois do que assim prossegue, a médium saiu lentamente do estado cataléptico, ergueu-se e dirigiu-se para o lampadário, junto ao qual eu me encontrava e observava, em plena luz, a uma distância máxima de 50 centímetros. Colocou as mãos uma em frente da outra e procedeu como se manipulasse qualquer coisa. De fato, suas mãos se destacavam, alternadamente, até uns 50 a 60 centímetros, depois voltavam a uns 12 ou 15, enquanto não cessava de manipular algo de invisível. Pouco a pouco, porém, começou a ver-se-lhe por entre as mãos uma nebulosidade opalescente, depois um delicado véu de fumosidade esbranquiçada e trêmula, que se formava à esquerda, se extinguia para tornar à direita. Apareceram depois filamentos tênues como de teias de aranha, que se tornaram mais espessos e consistentes, tomando o aspecto de um tecido que, com rapidez fulmínea, variava de densidade e de forma. De repente, todos nós vimos, em suas mãos, um pedaço de pano, de cerca de meio metro quadrado, de cor amarela brilhante, semelhante à seda. Pudemos acompanhar, em quase todas as fases, o processo de materialização e desmaterialização. Terminado o fenômeno, a médium ficou com os membros laços e caiu por terra como um corpo morto. Podíamos dar-nos por mais do que satisfeitos, já que raramente é possível assistir-se a um espetáculo semelhante. Entretanto, esperava-nos um outro, que foi como que a apoteose de nossas experiências. Pela terceira vez a médium caiu ao chão e pudemos assistir uma cena inesquecível. Suas feições tornaram-se cadavéricas, impressionantes, pois parecia efetivamente morta. Simultaneamente, porém, seu corpo ficou mergulhado em flores, rosas, violetas, cravos, todas peroladas de noturno orvalho exalando delicioso perfume. Que enorme mistério! Éramos 6 e cada um de nós levou para casa um ramo daquelas flores. Na resposta ao questionário que lhe apresentou o diretor da revista, o redator, tornando ao fenômeno de materialização do pedaço de pano, observou, dir-se-ia que a matéria gerada, ou regerada, condensa-se por linhas de força, que um ocultista definiria como a trama astral do tecido produzido e que teria por centro de condensação as mãos da médium. Em nossas experiências, depois de certo número de alternativas preparatórias, parecia que a totalidade das moléculas que constituíam o objeto transportado se precipitavam repentinamente sobre uma espécie de trama que vagamente conseguíamos vislumbrar. Esta última importantíssima observação do relator é bem oportuna por completar a elucidação sugerida para o caso precedente, em relação com a modalidade com que se determina a desintegração e a reintegração das moléculas que constituem os objetos transportados. Viu-se, consoante os resultados obtidos, que em tal circunstância podia-se inferir que as moléculas dissociadas conservavam no espaço a sua respectiva posição. E agora, com a observação complementar deste outro experimentador, segundo a qual parecia que a totalidade das moléculas que constituíam o objeto transportado se precipitavam instantaneamente sobre uma espécie de trama que os experimentadores vagamente conseguiam descortinar, faz espontaneamente a ideia de que os experimentadores tenham tido ali a visão do duplo etéreo, primitivo e intangível, que fazia o papel de trama, sobre a qual se precipitariam, condensariam e materializariam, pela lei da afinidade, as moléculas dissociadas que, em nosso caso, constituíam o corpo do objeto transportado. Daí se conclui que, se assim for, seremos logicamente levados a generalizar, de forma bem mais ampla e fecunda, tal princípio ou lei da natureza. Observo, a propósito, que as considerações expostas se ajustam indissoluvelmente com o que expus em outro trabalho intitulado Pensamento e Vontade, Forças Plásticas e Organizadoras, onde citei 4 exemplos altamente sugestivos em demonstração da existência de um fato biológico ignorado, o da circunstância de que o desenvolvimento e a organização dos seres vivos, animais e vegetais, parece dar-se por efeito de uma trama fluídica preexistente sobre a qual viriam a fixar-se, por um processo lento e contínuo,
as moléculas orgânicas fornecidas pelo sangue, nos seres vivos, e pela linfa, nos vegetais. Parece, portanto, que nos fenômenos de transporte se assiste à exteriorização do mesmo princípio, pois, neste caso especial, a precipitação molecular se verificava tanto de forma rápida como lenta e contínua. Em reforço ulterior da tese propugnada, lembre uma frase do Dr. Schwab no relato da experiência por ele realizada com a Sra. Maria Vollard, caso 11. Escreve ele, algumas vezes a médium declarava ter sentido sobre a sua cabeça uma pedra ou uma ferradura. Colocava-se, naquele momento, a mão sobre a cabeça dela, nada se sentia, mas a fotografia revelava, entretanto, a presença do objeto designado. Observo que, se a fotografia revelava a imagem do objeto transportado, tal imagem não podia ser a representação do objeto como existia naquele momento, tendo-se em conta que, achando-se ele no estado de difusão fluídica, deveria aparecer em proporções relativamente enormes e, assim sendo, dever-se-á inferir que a imagem que ficou impressa na chapa fotográfica era da trama astral do objeto transportado, isto é, da forma arquétipo do mesmo objeto, aquela forma arquétipo sobre a qual se precipitariam repentinamente as moléculas que constituíam o objeto transportado no momento de sua materialização. O reparo em apreço apresenta-se teoricamente importante visto que, diante dele, lícito é afirmar que nos achamos em face de uma demonstração experimental incontestável da existência da forma arquétipo em discussão. Desta vez é a chapa fotográfica que lhe revela a existência e a chapa fotográfica não é capaz de alucinar-se. Quanto ao nome com que se deve designar esta substância a forma, fundamento de tudo que existe e de todo o ser vivo, não é o caso para as subtilezas, chama-se trama astral ou duplo etéreo ou corpo etéreo ou corpo fluídico ou perispírito. Qualquer nome se pode aceitar desde que estejamos de acordo sobre o que o vocábulo deve significar, isto é, que, para todas as coisas inanimadas e para todo o ser vivo, existe uma forma arquétipo fluídica ou etérea, que teria a propriedade de atrair a si, pela lei da afinidade, as variadas moléculas orgânicas ou inorgânicas necessárias à criação de toda coisa existente nos reinos mineral, vegetal e animal. É assim que reveste, de forma tangível, a forma invisível do modelo etéreo e, de start, se esclareceria notavelmente o mistério impenetrável da organização dos seres vivos. Claude Bernard já havia pressentido a solução do formidável mistério quando falou de uma ideia diretriz posta a serviço da organização dos seres vivos. Sua genial concepção pareceu aos fisiologistas uma audaciosa teoria metafísica, visto que subentendia a ideia da existência de uma finalidade na evolução biológica da espécie. Pois bem, com a investigação das manifestações metapsíquicas, começou-se já a perceber que a intuição de Claude Bernard tinha fundamento, pois tudo concorre para demonstrar a existência de uma ideia diretriz na organização da vida, a qual se apresenta com a formação de um duplo etéreo que precede o corpo carnal, evoluindo gradativamente com ele e está sempre em precedência a ele, porquanto lhe constitui a trama sobre a qual deverão convergir e concretizar-se todos os elementos da matéria organizada. Os 4 exemplos, por mim referidos na monografia ora citada, já fornecem os primeiros núcleos de provas experimentais em tal sentido e eles se vêm juntar agora às importantíssimas provas fotográficas obtidas pelo Dr. Schwab. Quanto à questão da gênese puramente biológica ou transcendental do citado corpo etéreo, não é este o momento de discuti-la. Os fisiologistas e os biologistas de tendência materialista poderão admitir-lhe a existência sem renunciar às suas convicções, enquanto os estudiosos de qualquer ordem, isentos de preconceitos de escola, poderão perceber, com maior razão, no fenômeno em exame, uma prova admirável mais em sustentação da tese espiritualista. O Dr. Gelei aproximou-se grandemente da concepção aqui considerada quando tentou dar um cunho científico à concepção metafísica de Claude Bernard. A propósito do mistério imprescrutável que envolve o fenômeno da organização dos seres, observou, ou bem devemos contentar-nos com inclinar-nos diante do mistério e declará-lo impenetrável ou termos a coragem de confessar que a fisiologia clássica está orientada em falsa direção. E, para compreender o mistério da forma específica, do desenvolvimento embrionário e pós-embrionário, da constituição e conservação da personalidade, das reparações orgânicas e os demais problemas gerais da biologia, basta admitir uma noção que não é nova certamente, mas que deve ser encarada de modo novo, a de um dinamismo superior ao organismo e que o condiciona. Não se trata apenas da ideia diretriz de Claude Bernard, espécie de abstração,
de entidade metafísico-biológica, mas de uma noção concreta, de um dinamismo dirigente e centralizador, dominando as contingências intrínseca e extrínseca, as reações químicas do meio orgânico bem como as influências ambientes do meio exterior. De inconsciente ao consciente. Pag. 50. Assim falou Gelei e estou de pleno acordo com ele no achar necessário estabelecer a existência de um dinamismo superior ao organismo e que o condiciona. Reconheço, porém, que a ampla exposição por ele desenvolvida em apoio de suas asserções, exposição baseada em dados biológicos e fisiológicos e já suficiente para tal fim, concorre eficazmente para preparar uma sólida base científica para a concepção metafísica da existência de uma ideia diretriz na organização da vida. Isto não impede que a concepção do Dr. Gelei seja ainda um tanto abstrata e isto desde quando não se chegue a designar, sobre a base dos fatos, a modalidade com que esse dinamismo superior exercita sua influência dirigente e organizadora sobre a matéria e, se chegasse a designá-la sobre a base dos fatos, então ficaria demonstrado que, em um ambiente terreno, a existência de um dinamismo imanente é revelada pela criação de uma trama etérea que serve de forma arquétipo de todas as coisas existentes ou seres vivos. Pois bem, viu-se que a investigação dos fenômenos metapsíquicos fornece prova experimental da legitimidade científica de tal concepção, literalmente fundamental do ser. Em minha monografia Pensamento e Vontade, apresentei a mesma questão, já não do ponto de vista da desintegração e reintegração consecutiva aos fenômenos de transporte, mas do da força plástica e organizadora do pensamento, por força da qual se conseguem as fotografias do pensamento, os fenômenos de ideoplastia e os de materialização de fantasmas e assim me exprimi a respeito. Sei que atualmente existem sensitivos clarividentes que, observando uma planta em curso de germinação ou a larva de um inseto, declaram, espontaneamente, sem que alguém haja pensado nisto, perceber, em torno da planta em germinação, a forma fluídica da mesma planta, em pleno desenvolvimento floreal, e, em torno da larva, a forma fluídica do inseto adulto. Tudo isto parece extraordinariamente sugestivo no sentido de que as formas fluídicas dos vegetais, dos animais e dos seres humanos aparecem antes das formas orgânicas em via de desenvolvimento, de modo que, pela lei da afinidade, as moléculas da matéria orgânica ficariam em estado de gravitar infalivelmente no órgão que lhes compete em virtude do modelo fluídico existente, no qual já estava predeterminado o ponto preciso em que devia colocar-se cada molécula. Assim dever-se-ia dizer, do mesmo modo, nos fenômenos de ideoplastia, que a ideia diretriz, originada na subconsciência do médium ou na vontade de uma entidade espiritual, se exterioriza em uma forma fluídica correspondente que atrai essas moléculas do ectoplasma, as quais, pela lei da afinidade, se vai integrar na tal forma arquétipo, assim como no órgão que lhes compete, criando, em poucos instantes, um ser vivo perfeitamente organizado. Igualmente, a ideia diretriz, que preside a origem e a evolução das espécies vegetais, animais e humanas, no ambiente terrestre, exterioriza-se em uma forma fluídica que precede a criação somática, cujas fases ulteriores de desenvolvimento são igualmente precedidas pelas correspondentes formas arquétipos fluídicas, destinadas a servirem de modelo em torno do qual se condensará gradualmente a matéria viva, que chega às individualidades vegetal, animal e humana pelo trâmite da nutrição fisiológica. Assim me exprimi na citada monografia, depois do que forneci exemplos correspondentes às observações formuladas, citando episódios de sensitivos que, em estado sonambúlico, viram emergir, de um botão de rosa e de uma erva do prado, a forma arquétipo da rosa, plenamente desenvolvida, e das florzinhas do prado inexistentes, assim como viram emergir de uma lagarta a forma arquétipo da borboleta, em que se deveria transformar. Citei, além disso, na mesma monografia, as interessantes experiências do professor Oshorowicz nas quais se nota um caso de desdobramento da forma arquétipo de um dedal de prata, que estava no dedo da mão esquerda dele e apareceu, na fotografia, na mão direita desdobrada da médium. Em tal circunstância, perguntou o professor à personalidade mediúnica de Stasia, explica-me como sucedeu o fenômeno do dedal, ao que a médium respondeu, subtraí ao dedal metálico a parte fluídica e a condensei em meu dedo. É claro, portanto, que a parte fluídica do dedal metálico, de que fala Stasia, corresponde ao que aqui se chama forma arquétipo. Donde se conclui que no precedente trabalho já havia conseguido fornecer exemplos experimentais da existência de formas arquétipos pertencentes aos reinos da natureza, mineral,
vegetal e animal. Faltava um exemplo que se referisse ao homem. Reproduzo, pois, o seguinte interessante episódio em que uma sensitiva vez sempre emergir do corpo do filho lactente uma forma fluídica do mesmo, mas em condições de desenvolvimento notavelmente avantajado sobre o menino real. Tal observação é devida ao Dr. Maxwell que, a respeito desse caso, escreveu O Céu de Rochas, que a publicou na sua obra Les Vies Successives, As Vidas Sucessivas. Refere o Dr. Maxwell: conheço uma sensitiva que atualmente é eleita uma criança. Trata-se de uma sensitiva notabilíssima que vê em condições de vigília. O menino que amamenta não é seu, mas lhe foi confiado desde o nascimento. Pois bem, essa senhora, principalmente quando se acha no escuro, vê, em torno da criança, uma sombra luminosa da mesma, porém com traços mais desenvolvidos e um tanto maiores do que o lactente. Tal sombra, na ocasião do nascimento, era menos aderente ao pequeno do que atualmente parece integrar-se-lhe no corpo gradativamente. O pequeno tem agora 14 meses e a forma fluídica de ir-se é aderente ao mesmo por 2/3. Estranha mas sugestiva observação, tanto mais se considerarmos que a vidente não poderia autossugestionar até o ponto de alucinar-se em um sentido tão contrário à experiência e ainda mais inverossímil e absurdo para a razão humana, enquanto, pelo contrário, se prova que essa persistente visão de um duplo de criança, em condições de desenvolvimento sobre a criança real, concorda admiravelmente com o que se vem expondo. Resulta daí que, com apoio nestes últimos parágrafos, surge, em seu imponente complexo, a convergência maravilhosa de todas as provas em demonstração da tese aqui propugnada. De fato, dever-se-á reconhecer que as observações dos experimentadores e dos médiuns, a propósito da modalidade com que se realizam os fenômenos de transporte, concordam, admiravelmente, com as dos sensitivos videntes, que percebem a forma arquétipo dos vegetais, dos animais e das crianças em processo de desenvolvimento. Entretanto, o episódio da subtração, por parte de uma entidade mediúnica, do duplo fluídico de um dedal de prata, duplo que ficou impresso na chapa fotográfica, corresponde ao caso acima referido pelo Dr. Schwab, que conseguiu, por sua vez, fotografar o duplo fluídico de um transporte em vias de materializar-se. Isto posto, dever-se-á concluir que as modalidades pelas quais se produzem os fenômenos de transporte não só harmonizam com as modalidades pelas quais se verificam os fenômenos da fotografia do pensamento, do ectoplasma e das materializações de fantasmas, como concordam igualmente com as modalidades pelas quais se determinam a organização e o desenvolvimento dos seres vivos nos 3 reinos da natureza, mineral, vegetal e animal. Somos, pois, levados a concluir que uma só grande lei cósmica governa a evolução da matéria inorgânica, na base da qual deverá colocar-se uma ideia diretriz do que tinha razão Claude Bernard, e que se manifesta sob a forma de um dinamismo superior imanente que condiciona os organismos e as coisas. Tinha, pois, razão o Dr. Geley, e o condiciona criando a forma arquétipo fluídico, que constitui a trama essencial de toda a coisa existente e de todo ser vivo. Terceira inferência, que é reforço experimental das outras duas. Enquanto isso, a convergência de todas as provas, em demonstração e ilustração dos processos ocultos com os quais opera a natureza, assume o aspecto de uma nova e fecunda descoberta científica com fundamento na qual as disciplinas biológica, morfológica e psicológica chegarão finalmente a orientar-se em direção à verdade. O Dr. Carmelo Samona, no seu livro Psique Misteriosa, teve intuição clara da solução, em tal sentido, do mistério do ser. A propósito dos fenômenos mediúnicos de ordem física, argumenta nos seguintes termos: esses fenômenos, em substância, demonstram a existência, em nosso organismo, de uma energia por nós agora completamente ignorada e que, segundo todas as aparências, não acha confronto em nenhuma outra conhecida e, quando projetada fora do organismo, pelo modo de agir, poderemos considerá-la, se me permitem a imagem, como um arquétipo potencial invisível de nosso organismo visível e que, em condições e por motivos que nos escapam, possui o poder de tornar-se sensível ao tato ou também à vista e, neste caso, a densa matéria em torno de si. Certo é que tal energia deverá exercer, em nosso organismo, alguma importante função, que ora não percebemos, e tudo nos leva a crer que, provavelmente, o grande mistério do método com qual a natureza cria o mecanismo da vida e as várias formas dos organismos complexos segundo linhas predeterminadas reside, seguramente, nesta energia, cujo campo de ação parece começar a desenvolver-se naquele ponto em que hoje a biologia não sabe dar mais um passo.
Obra City, Pag. 276. Outro investigador que teve a intuição da verdade foi o professor Frederick Bligh-Bond, arqueólogo que se tornou célebre por haver exumado, com auxílio de revelações mediúnicas, as ruínas de duas grandiosas capelas que há muitos séculos se erguiam em torno da abadia de Glastonbury e que há outros 60 anos eram procuradas em vão por numerosos arqueólogos. Ele, em um magistral trabalho intitulado Atanasia e publicado na revista Psychic Research, órgão da Sociedade Americana de Pesquisas Psíquicas, a propósito do ectoplasma, assim se exprime: parece demonstrado poder do pensamento, em certas contingências, criar uma forma psíquica, visto que determinada substância plástica não material pode assumir a forma que se desejar. Daí a legítima inferência de que toda forma pode ser considerada como a materialização de uma ideia, tendendo os biologistas modernos a aproximar-se desta última proposição em consequência de suas investigações especiais. Como corolário de tudo isto, dever-se-á inferir que o mistério do nascimento se nos apresenta como devido a um aglomerado de átomos físicos em torno de um núcleo etérico preexistente, que seria o centro dinâmico do ser. Somos, pois, levados a concluir que as experiências de ectoplasmia já são suficientes para se considerar provado, na base dos fatos, que, na criação das formas, a imagem mental precede a imagem psíquica, ou etérica, e esta precede a consolidação física da mesma imagem. Resulta daí que, dada uma estrutura ideal criada pela imaginação, esta tenderá a concretizar-se em uma forma etérica bem precisa que dará a si própria um corpo constituído de matéria sólida. Tudo isso, bem entendido, desde que se apresentem as condições indispensáveis ao caso. Em outros termos, a ideia acabará por materializar-se no seu duplo simbólico. Psychic Research, 1929. Pags. 193 e 199. O Dr. Gustave Geley, por sua vez, comparando a gênese dos órgãos e organismos, tal como se apresenta nos fenômenos de ectoplasmia, com a gênese dos órgãos e organismos tal como se mostra na autogênese do embrião, argumenta nestes termos, do ponto de vista da filosofia biológica, que é, no fundo, a ectoplasmia nada mais é do que a reprodução, prodigiosamente acelerada, do gênero dos órgãos e organismos. A evolução metapsíquica das formas vivas comporta, assim, os mesmos ensinos que a evolução normal do embrião. Esta última reproduz, muito rapidamente, as fases sucessivas da evolução das espécies, obra de séculos incontáveis. A primeira nos oferece, igualmente, em um esboço maravilhoso e sublime, o espetáculo da criação, em poucos instantes, de seres vivos cuja formação normal requer longos anos. Quando a ectoplasmia for minuciosamente analisada em todos os seus detalhes, ela nos fornecerá, sem dúvida alguma, a chave do prodigioso mistério da vida. L'ectoplasmie et la clairvoyance, Pag. 384. Pois bem, noto que, nesta última afirmativa do Dr. Geley, acerca da enorme importância futura da ectoplasmia, como que se esboça um vaticínio já em vias de realizar-se e isto na base da análise estabelecida em torno das relações existentes entre os fenômenos da fotografia do pensamento, da ectoplasmia, dos transportes e da visão clarividente, reveladoras das modalidades ocultas com que se desenvolve uma flor, um inseto, uma criança. Essas relações são entre si complementares, delas surge uma verdade grandiosa e insuspeitada que, convém aqui repetir, invertendo a ordem das proposições precedentes expostas, isto é, observando que na base de tudo o que existe de todo o ser vivo se descobre uma forma arquétipo fluídica reguladora de todas as condensações atômicas, a qual trai a origem de um misterioso dinamismo superior imanente no universo, dinamismo que, em última análise, é condicionado por uma vontade primordial infinita, imperscrutável, divina. Assim também, em última análise, os fenômenos da fotografia do pensamento, da ectoplasmia, das materializações de fantasmas viventes e dos transportes em ambientes hermeticamente fechados são também condicionados por um ato de vontade humana, subconsciente, que, segundo os casos, pode ser obra de um vivo ou de um morto. Tenhamos, então, em mente, com base no que aqui se expõe, que nos achamos em presença de um ato criador, verdadeiro e peculiar, que tem suas raízes no poder oculto da psique humana com a consequência de identificar a individualidade pensante humana sem o poder primordial, de cujo pensamento o universo não é mais do que a realização. Conclusões. Recordo que,
Na introdução à presente classificação, expliquei que me propunha unicamente a demonstrar, sobre a base dos fatos e das induções e deduções extraídas dos fatos, que os fenômenos de transporte deveriam ser considerados como reais, realíssimos, porquanto foram experimental e exuberadamente demonstrados por meio de variadas provas cumulativas, incontestáveis e resolutivas. Essa demonstração se tornava necessária, porquanto a existência real desses fenômenos supranormais era ora vigorosamente negada, ora posta em dúvida por eminentes homens de ciência, profundamente versados nas disciplinas metapsíquicas e isentos de preconceitos misoneístas, entre os quais se achavam personalidades que já há muito haviam aderido à interpretação espírita de uma parte das manifestações mediúnicas. E, refletindo sobre as causas do que determinavam esse persistente ceticismo nas altas fileiras dos dirigentes do movimento metapsiquista, convenci-me de que isto era devido ao fato de não se ter nunca pensado em reunir, classificar e analisar certo número de fenômenos de transporte em uma monografia especial, e tal falta tinha como consequência que, embora existissem numerosos casos do gênero, produzidos em condições indubitáveis, se encontravam eles dispersos em livros e revistas e ficaram assim ignorados pela maioria dos cultores das pesquisas metapsíquicas. Sendo esses os motivos que me induziram a escrever a presente monografia, será útil mencionar as opiniões de alguns dos mais autorizados homens de ciência que se declararam céticos ou ainda não convencidos dos fenômenos de transportes e da penetração da matéria através da matéria. Para começar, recordarei que Atman, cuja mentalidade era de tal modo aberta a quaisquer novidades científicas, desde que fundadas sobre fatos, longe de deter-se frente à fenomenologia mediúnica, a aceitou quase integralmente, inclusive as materializações de fantasmas, mas fez exceção dos fenômenos de transporte e da penetração da matéria através da matéria, que classificou entre a categoria dos fenômenos particularmente inverossímeis. Quanto a Frank Podimori, este se manteve irredutível com referência aos fenômenos de transporte, que explica, em massa, com a hipótese da fraude ou da mentira por parte de quem os referia. E, quando se encontrava frente a episódios em que parecia logicamente absurdo recusar a hipótese em apreço, então se refugiava na hipótese alucinatória, porém, como esta não parecia também sustentável por causa do testemunho coletivo, tinha distinções, sutis e laboriosas, a fim de explicar que não tencionava referir-se a alucinações patológicas propriamente ditas, a qual se compreende logo, não podiam sempre admitir-se nos casos de testemunhos coletivos, mas sim a uma categoria especialíssima de ilusões ou falsas percepções que, em muitos casos, teria representado somente uma reação levemente anormal dos estímulos sensoriais ou, em outras palavras, uma percepção em que os processos associativos teriam feito emergir uma ideia falsa. Modern Spiritualism, Vol. 2, Pag. 247. Mas, nem mesmo com essa laboriosíssima e obscuríssima hipótese, combinada com outras, conseguiu Podimori dar explicação a certa série de fenômenos de transporte obtidos com médiums acima de quaisquer suspeitas, em sessões dirigidas por hábeis experimentadores, nas quais a natureza dos objetos transportados excluía quaisquer formas de alucinações ou ilusões. Assim, por exemplo, ele se encontrou atrapalhado e contrariado com respeito aos fenômenos de transporte obtidos com a médium do professor Flournoy, senhorita Helene Smith, e com a mediunidade do reverendo William Stanton Meses, e então Podimori saiu-se do obstáculo acusando os dois médiums de haverem fraudado conscientemente, idem, Pag. 326. Depois, veio o conde Petrovo Solonovo que, em vez de admitir a existência real dos fenômenos de transporte, não hesitou, por sua vez, em acusar a integérrima pessoa do reverendo Moses de práticas fraudulentas. Argumenta ele nos seguintes termos: sabe-se que as provas da realidade dos fenômenos transporte ligam-se, em sua maior parte, ao nome reverendo Stanton Moses, pois, a não ser dele, quase nada conheço de outros episódios do gênero, dignos de atenção. Ora, por isso, no que se refere a Moses, não pode haver dúvida sobre o fato de que a grande maioria dos fenômenos obtidos com a sua mediunidade, inclusive os transportes, é suscetível de ser explicada pela fraude, necessariamente consciente em muitos casos e talvez inconsciente em outros. Também reconheço que, logo à primeira vista, parece inverossímil que um homem de sua posição social se tenha divertido, durante anos, em mistificar os seus mais íntimos amigos, porém, como é muito mais inverossímil que ele tenha tido o dom de fazer chegar, não se sabe de onde nem como,
inúmeros objetos, fazendo-os penetrar em ambientes hermeticamente fechados, através de portas e paredes, conservando, apesar de tudo, as suas formas primitivas. Segue-se que, em tal contingência, só temos a escolher, como já foi dito, entre um milagre físico e um milagre moral, ou então entre uma impossibilidade física e uma improbabilidade moral e, assim sendo, não há motivo para hesitar-se na escolha. Proceedings of TSCPR, Vol. 25, Pag. 415. Em outras palavras, o Conde Petrovo Solonovo põe a questão em termos simplistas. Os transportes são impossíveis, portanto é claro que o reverendo Stinton Moses fazia truques. Mais lógico do que isto não poderia ser. Mas, ao contrário, se os transportes fossem possíveis, onde iria parar a lógica irrefletida do emérito crítico? Ele sentir-se-ia provavelmente atormentado pelos remorsos por haver caluniado e difamado uma das mais nobres e íntegras figuras do neo-espiritualismo. Mas, antes de caluniar o próximo com tanta leviandade, não teria ele talvez o dever de aprofundar, suficientemente, as suas próprias investigações sobre os transportes para não cometer a enorme tolice em afirmar que, fora dos casos obtidos com o reverendo Stinton Moses, não se haviam produzido outros fenômenos do gênero, merecedores de sua atenção? Seria difícil encontrar-se um descuido mais edificante do que este como prova de tamanha ignorância sobre um assunto por parte de quem, com tanta firmeza de juízo, acusa Moses de práticas fraudulentas. Temos, até aqui, examinado uma forma de ceticismo de tal sorte gratuita e absurda que se tivesse de tratar unicamente desta não seria caso de levá-la em consideração. Há, porém, eminentes investigadores que possuem prudência e experiência adequadas para não negarem levianamente a existência dos fenômenos de transporte, mas que se sentem não poder acolhê-los sem uma construção lógica de provas literalmente esmagadoras e isso por força de considerações a priori, de ordem científica. Ora, era nesta categoria de duvidosos, que merecem estima e respeito, que eu pensava quando me propus a escrever a presente monografia, visto que a falta de coleções de casos de transporte, coordenados e comentados, os priva do material bruto de fatos indispensáveis que lhes vença as hesitações em aparência mais do que justificadas, persuadindo-os de que os fenômenos em apreço não só existem, mas são perfeitamente conciliáveis com as leis fundamentais e indeclináveis da natureza. Um desses eminentes homens de ciência, também uma autoridade no campo das disciplinas metapsíquicas, mostrou-se sempre livre de qualquer espécie de preconceitos. Com isto faço alusão ao afamado físico inglês, professor Oliver Lodge, que, como físico, não sabe como compreender o fenômeno da penetração da matéria através da matéria. Em uma conferência realizada em Londres, na sede da London Spiritualist Alliance, expressou-se ele nos seguintes termos: e agora vos direi que o fenômeno que não chego a conceber é o da desintegração da matéria. Mas isto se dá realmente. Sabeis que, no caso dos transportes em ambientes hermeticamente fechados ou no caso de um objeto retirado de uma caixa bem fechada e lacrada, os experimentadores explicam que o objeto foi desmaterializado em um lugar e rematerializado em outro. Ora, observo que há vários séculos a matéria vem sendo estudada, analisada profundamente e que, baseados nos conhecimentos adquiridos sobre o assunto, parece excessivamente árduo supor-se que os átomos que constituem o objeto possam assim direi serem soltos e depois repostos no lugar. Mas poderia ser que houvesse outra explicação para os transportes. Poderão observar-me que, nestes últimos tempos, a natureza da matéria mudou, mormente de aspecto, para a vossa mentalidade e isto por causa das descobertas feitas com relação à constituição interior dos átomos, descobertas que vos ajudam a compreender. Pode ser, mas eu não chego a formar um conceito do fenômeno e, por mais que eu me esforce, as dificuldades continuam intransponíveis. Daí concluo que serão precisas provas excepcionalmente importantes e decisivas para convencer-me de que o fenômeno da desmaterialização é real. E eu não saberia dizer onde se encontra a melhor das provas de tal natureza. Talvez algum de vós saiba mais do que eu a esse respeito, pois nunca tive ocasião de assistir a experiências que me convencessem da existência dos fenômenos da desintegração e reintegração da matéria. Leeds, 1927, pag. 184. Também o professor Charles Richet ficou perplexo e duvidoso do fenômeno da penetração da matéria através da matéria e, em consequência disso, também a propósito dos transportes, se pronunciou, porém, em termos comedidos e prudentes. Escreve ele: outro tanto obscura é a questão dos transportes,
que subentendem a passagem da matéria através da matéria ou mesmo a criação da matéria, duas afirmativas que são igualmente extraordinárias. Tal fenômeno, da penetração da matéria, parece bem duvidoso. Possível sim, certamente, mas até agora não provado, apesar dos relatos das experiências com sintomoses. Igual incerteza, ou melhor, maior incerteza nota-se a propósito dos transportes. Não se conhece um só transporte cuja realidade esteja seriamente provada. Ao contrário, quase sempre, quando se analisa, com severidade, a narração de tais experiências, fica patente que houve fraude, como sucedeu com Bailey e com Anna Roth. Entendamo-nos, eu não nego os transportes. Dar-se-ia prova de uma temeridade imperdoável negando-se a possibilidade de qualquer fenômeno em metapsíquica. Limito-me, pois, a afirmar que a realidade dos transportes ainda não está experimentalmente demonstrada. As materializações de mãos estão absolutamente demonstradas. O mesmo se diga das materializações de corpos inteiros, conquanto se observe muito mais frequentemente mãos materializadas. Mas, no que respeita à passagem da matéria através da matéria ou um fenômeno análogo dos transportes, nenhuma prova satisfatória até agora foi dada e, assim sendo, será prova de prudência reservando-se o próprio juízo a respeito. Traité Metapsichique, Pags. 608-9. Também o meu amigo, engenheiro Stanley de Bratt, diretor da revista inglesa Psychic Science e autor de várias obras metapsíquicas de notável valor científico e filosófico, ficou perplexo diante dos fenômenos de transporte, embora, por sua vez, guarde-se bem de negá-los e reconheça que alguns dentre eles não possam ser explicados pela fraude, mas diante da questão da enorme energia necessária para conseguir-se a desintegração da matéria, que se impõe sobretudo aos homens de ciência especializados na física, também de Bratt duvida e recalcitra. Escreve ele acerca do assunto em questão, chega-se, enfim, à questão dos transportes, a respeito dos quais ainda não me declaro plenamente satisfeito. No N graus de janeiro da Psychic Science foi publicada uma relação de Bosano sobre o transporte de um blocozinho de pirite que se achava em cima de sua secretária, a 2 quilômetros de distância do lugar em que se fazia a experiência. Em tal circunstância havia faltado a força necessária para reintegrar a matéria do objeto e acharam-se os móveis e os experimentadores cobertos de finíssima camada de pó de enxofre. Ora, o fenômeno da desintegração exige uma soma de energia tão formidável que, para mim, tal dificuldade se transforma em uma objeção quase insuportável. Contudo, é verdade que, nas experiências químicas, um pedaço de metal pode dissolver-se no ácido nítrico e formar um nitrato em que todos os átomos do metal desaparecem, embora estejam presentes, em forma invisível, na solução. Tudo isso demonstra que podem existir meios de desintegração que não reclamem grande dispersão de energia. Psychic Science, 1929, pag. 119. Em outra parte da mesma revista, pag. 83, argumenta ele sobre o mesmo tema, o fato pelo qual fica demonstrado que um átomo, que é constituído de prótons e elétrons, contém dentro de si mesmo mais espaço do que substância não nos ajuda muito a compreender a possibilidade da passagem da matéria através da matéria. E em um fascículo anterior da mesma revista, pag. 8, havia dito ele, no que concerne aos fenômenos de transporte, achamo-nos ainda no período em que se deve provar que realmente eles se produzem. Em certo ponto de vista, as seções de milésimos são importantes, mas os experimentadores não se devem esquecer de que as provas demonstrativas da existência real dos transportes não equivalem a 1/10 das provas que existem em favor da fotografia transcendental, a qual ainda não foi aceita, como provada, por muitos investigadores em metapsíquica. Como se vê, as dúvidas e a perplexidade do engenheiro Stanley de Bratt têm, como causa, as mesmas considerações, de ordem científica, formuladas pelo professor Oliver Lodge. Não serei eu quem ousará discutir sobre energia física com duas sumidades especializadas em tal ramo de ciência e, ao contrário, declaro que compreendo toda a força de sua objeção sobre o enorme emprego de energia para obter a desintegração e a reintegração instantânea de qualquer objeto, mas, como fatos são fatos, segue-se que, do meu ponto de vista, o debate não pode ser sobre a questão da gênese da energia necessária para desintegrar um transporte, mas unicamente a respeito do melhor modo de convencer os eminentes homens de ciência acima referidos de que os fenômenos de transporte são reais, realíssimos. Depois de isto conseguido,
chegará a vez de discutir a fundo e tentar se penetrar no grande mistério implícito no fato de que um fenômeno físico, que reclama enorme soma de energia impossível de retirar-se do médium e dos assistentes, sucede, apesar de nossa incapacidade em compreendê-lo. E, em minha opinião, dever-se-á terminar por admitir que, no caso dos transportes, não se trata somente de energia física, mas, acima de tudo, de energia psíquica, liberada por um ato de vontade subconsciente ou exterior. Que sabemos nós das presumíveis reservas de energia existentes, em potência, no espírito humano e capazes de produzir, na matéria, explosões formidáveis de energia física. Noto, a propósito, que, se se admitir que a vontade subconsciente ou extrínseca pode chegar a tais cumes portentosos de potencialidade para materializar, quase instantaneamente, um fantasma, extraindo a substância necessária do organismo do médium e da atmosfera, certamente não é de maravilhar-se se a mesma vontade chega a realizar o prodígio, bem mais modesto, de desintegrar um objeto. E, a propósito da soma formidável de energia física presumivelmente liberada por um ato de vontade subconsciente, não será inútil que eu cite um trecho de certa mensagem transcendental que faz referência a tal assunto. As boas ideias e as elucidações racionais em torno do mistério do ser são sempre bem-vindas e de onde quer que cheguem, visto que o seu valor é intrínseco. Em uma coleção de revelações transcendentais em que são dados ensinos espirituais caracterizados por uma penetração filosófica e científica altamente impressionante e sugestiva, coleção que se intitula Tinio Noctemeron, Medium Senhora Major Livingstone, Espírito Comunicante Apolônio de Tiana, argumenta-se nos seguintes termos sobre o assunto. A matéria interpenetrada pela força e o único poder capaz de controlá-la é a força correspondente e imanente no espírito humano. Tal força é o elemento da vida, a qual origina de Deus e, em consequência, confere à humanidade absoluto domínio sobre a matéria. Não só isto, pois o elemento da vida tem o poder de renovar as suas próprias reservas, subtraindo força ao infinito. Os homens de ciência se vão orientando rumo à descoberta de tal força, mas não lhes será concedido atingir o alvo enquanto a humanidade não estiver bastante madura para o grande acontecimento. Nas condições atuais em que vivem os povos, seria perigoso, mesmo perigosíssimo, se o homem descobrisse a própria onipotência sobre a matéria. No tempo de hoje, os povos ainda são dominados e obsediados pelo instinto do mal e, enquanto não estiverem redimidos de tal degradante estado da alma, é indispensável que o homem, para sua própria salvação, ignore sua onipotência subconsciente, porque, se assim não fosse, dela se serviria para destruir a si próprio, a humanidade e a matéria, que é condição de vida para ele. Estas as afirmativas da personalidade espiritual comunicante. Que profunda verdade se oculta nas últimas considerações expostas. É mesmo verdade que, na hora presente, em que assistimos aterrorizados, a um bárbara porfia entre as nações a fim de descobrir o gás asfixiante mais eficaz para se destruírem reciprocamente numa guerra mundial, não apenas nas fronteiras mas onde quer que exista um centro habitado em toda extensão de um estado de igualdade se fosse concedido ao homem descobrir a força cósmica posta a serviço da vontade humana, os povos dela se aproveitariam para se anularem mutuamente. Do ponto de vista que diretamente nos concerne, observo que o referido domínio da vontade sobre as forças cósmicas, domínio que se deveria considerar em sua dúplice manifestação, anímica e espírita, nos revelaria a origem da enorme soma de energia empregada no fenômeno da desintegração e reintegração instantâneas dos objetos transportados, ou, no outro fenômeno de materialização de fantasmas com desintegração e reintegração parcial e instantânea do corpo do médium e, em menor grau, no fenômeno das levitações de pessoas ou de mesas pesadíssimas, o que estaria de perfeito acordo com o que já se conhecia experimentalmente acerca do pensamento e da vontade no mundo dos vivos. Basta. Voltando ao assunto em pauta, observo que, mesmo que se quisesse fazer abstração das considerações expostas, continua sempre claro que o melhor modo de vencer a controvérsia científica em discussão é o de demonstrar, com provas de fato, variadas e cumulativas, a existência real dos fenômenos de transporte. Por isso a presente classificação é o que de mais prático se poderia opor às dúvidas científicas formuladas pelos professores Oliver Lodge, Charles Richet e Stanley de Brat. Achando-se as coisas nesses termos, alegro-me com o meu trabalho, no qual se acham reunidos e comentados 6 casos importantes relativos ao fenômeno da penetração da matéria através da matéria e 30 casos de transporte que, na realidade,
montam a 100, visto que muitos dos casos em apreço são os resultados de várias experiências. Rejubilo-me, digo, porque ele será notavelmente proveitoso aos eminentes cientistas acima citados, concorrendo valiosamente para dissipar, em suas mentes, as legítimas perplexidades teóricas por eles formuladas. A esse propósito apreço-me indicar ao professor Charles Richet que os episódios aqui considerados diferem radicalmente daqueles a que ele se refere, citando os médiuns Bailey e Anna Roth, e diferem radicalmente por quanto os episódios por mim reunidos, em grande parte, foram obtidos a pedido e porque foram os objetos de proporções tão grandes que não poderiam ser ocultados em parte alguma ou se demonstraram de tal gênero que não poderiam ser conservados integrais sob o corpo da pessoa. Recordo os transportes de gelo e neve, ou foram conseguidos em plena luz ou, enfim, porque se podia assistir à fase de reintegração do objeto transportado. Todas essas circunstâncias excluem, de modo definitivo, qualquer possibilidade de fraude. Com isto considero esgotada a discussão sobre a finalidade a que me propus no presente trabalho e quanto ao método de pesquisas adotado para chegar a essa finalidade. Resta recordar que, nos comentários aos casos por mim referidos, tive cuidado de acumular provas sobre provas para a demonstração de uma outra verdade incontestável, a de que os transportes se produzem por força de processo, quase instantâneo, de desintegração e reintegração que parece tão árduo aos eminentes cientistas já citados, processo que algumas vezes assume forma inversa com desintegração e reintegração de um furo nas portas e nas paredes, o que não muda a essência do fenômeno. Por brevidade, não resumirei aqui toda a argumentação adequada desenvolvida no texto em demonstração de tal verdade, limitando-me a recordar as considerações principais. Em primeiro lugar, a circunstância dos transportes de pedra ou de metal que bastas vezes foram encontradas tépidas, quentes ou ardentes, conforme a estrutura atômica dos mesmos objetos, o que, sobre a base das transformações físicas, dever-se-ia realizar se nos achássemos diante de um fenômeno de desintegração e reintegração rapidíssima dos átomos constituintes da matéria. Noto, a propósito, que não se poderia encontrar outra explicação para o fenômeno térmico em apreço, fora desta aqui considerada, e esse é um detalhe de grande eloquência demonstrativa. Recordo, em segundo lugar, os casos referidos, de experimentadores que, em plena luz, assistiram ao fenômeno de reintegração do objeto transportado e é este também um detalhe de importância resolutiva. Lembro, em terceiro lugar, a circunstância de que, ao serem interrogadas a respeito, as personalidades mediúnicas, que deveriam saber o que fazem e como o fazem, informaram, concordes entre si, que desmaterializavam e rematerializavam os objetos transportados a uma seção adequada das portas ou das paredes, concordâncias estas bem importantes tanto mais que os médiuns, por meios dos quais foram obtidas as explicações, ignoravam, absolutamente, que entidades mediúnicas tivessem antes dado informações idênticas. Acrescento, enfim, que recentemente, por iniciativa do British College of Psychical Science, de Londres, foram feitas numerosas tentativas a fim de serem fotografados os transportes no instante mesmo em que se reintegravam e, com a mediunidade do Sr. Lin, um mineiro, obtiveram-se várias fotografias muito animadoras. Entre outras coisas, chegou-se a fotografar uma colherinha de sal no momento mesmo em que se materializava. Nessa fotografia, publicada no N Graus de julho de 1929 da Psychic Science, observa-se que a colherinha está provida de um longo pedúnculo retorcido, o qual, presumivelmente, se liga ao médium e serve para fornecer a energia necessária ao trabalho. Parece-me, portanto, que se deva considerar também resolvida essa questão das modalidades com que se realizam os fenômenos de transporte. Naturalmente, ao afirmar isto, não tenciono presumir que os homens de ciência tenham de considerar-se compensados de quanto tenham feito, até agora, nesta parte das pesquisas psíquicas, muito ao contrário, têm eles o dever de recomeçar a questão por conta própria, experimentado pacientemente, analisando e controlando os resultados conseguidos pelos seus predecessores, pois que somente a eficácia cumulativa de um grande número de experiências concordantes pode conferir a um fenômeno, ainda não conquistado pela ciência, o valor experimental exigido. Isto, porém, não impede que no restrito ambiente dos iniciados nas investigações metapsíquicas, isto é, no terreno dos competentes no assunto, não se possa reconhecer, desde já, o valor incontestável das provas fornecidas pelos casos aqui considerados. Quanto aos não iniciados na nova ciência,
Esses poderão esperar e é bom que esperem. Termino, referindo-me, de passagem, à questão teórica vertente sobre a gênese presumível dos fenômenos de transporte. A esse propósito, apresso-me a observar que os fenômenos em exame, por serem de ordem física, não podem por si mesmos fornecer provas diretas em demonstração da existência e sobrevivência do espírito.